Olá, estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões, Espiritualidade Crítica. E saudamos a todos que estão nos acompanhando aqui no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e no canal do Paz e Bem. Então, hoje nós vamos discutir um pouco sobre essa questão, uma questão intrigante. Por que será que as religiões traem os seus próprios valores? Ou melhor, os religiosos traem os valores mais profundos, mais elevados, mais belos das suas próprias religiões. As religiões todas mandam amar ao próximo, ter compaixão, misericórdia, perdão, exercitar uma vida de virtudes, de desprendimento. Isto é geral. Se vocês pegarem o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, o islamismo, as religiões afro-indígenas, todas as religiões, com variações na ênfase de uma ou outra virtude, as religiões ensinam virtudes. É verdade que também se misturam a esses ensinos de bondade, de fraternidade, de elevação, de paz, também se misturam, às vezes, ideias de intolerância, de salvacionismo exclusivista, de opressão. Então, há muitas vezes um caldeirão, né, que é preciso filtrar, mas que quando a gente filtra e vê aquilo que é a essência e vê aquelas personalidades, personagens, lideranças que exercitaram alguma coisa de muito importante na humanidade, um Buda, um Cristo, um Confúcio, que trouxeram, de fato, um exemplo de virtude, de elevação, de retidão, né? Então, nós podemos chegar à conclusão que aquilo que é o ouro, aquilo que é o bom das religiões, aquilo que é a essência das religiões, está permeado em todas as tradições espirituais do planeta. E, no entanto, é nas religiões, é por causa das religiões, é através das religiões que muitas vezes se estabelecem os piores domínios, que se estabelecem os piores vícios, né? Quantas pessoas se acobertam do manto religioso para dominar, para explorar, para abusar, enfim, para guerrear, né? Enfim, tudo aquilo que contraria os princípios mais fundamentais e mais legítimos da sua própria religião. E por que isso? Esse é um mistério que nós vamos procurar aqui apalpar brevemente, e há muitas hipóteses possíveis, teríamos que recorrer, e não é o caso aqui, análises psicanalíticas, análises marxistas, há tantas abordagens que podem nos fazer chegar perto desse papel tantas vezes nefasto que a religião exerce, mas que contraria as próprias indicações, os próprios caminhos, as próprias jornadas que as religiões propõem como melhoria do ser humano e da humanidade. Eu quero lembrar aqui, em primeiro lugar, um livro muito interessante que se chama As Duas Fontes da Moral e da Religião, do filósofo francês Henri Bergson. E, detalhe, este filósofo era judeu, ficou muito simpatizante do cristianismo, também estudou os fenômenos chamados psíquicos ou mediúnicos, foi presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, né? E ele não se converteu ao cristianismo, olha só que coisa interessante, essa é uma passagem interessante da sua vida. Ele estava quase se convertendo ao cristianismo, porque ele tinha muita admiração por Jesus, por Joana d'Arc, etc., porque estava no momento do nazismo, da perseguição, do holocausto praticado contra os judeus, e ele falou, eu não vou então neste momento abandonar o meu povo, a minha religião, em solidariedade, não vou me converter ao cristianismo. Então, mas ele estava bastante simpatizante, e essa ideia que eu vou falar aqui, que ele narra no livro As Duas Fontes da Moral e da Religião, ele se inspira em alguns aspectos do próprio cristianismo para dizer isso. Ele dizia o seguinte, toda religião, e não só a religião quando nasce, mas dentro das próprias religiões, novos movimentos de renovação,
tem os profetas, os iluminados, as pessoas que deflagram, né, uma erupção do sagrado no profano, para usar aqui uma ideia que é do Mircea Eliade, outro estudioso das religiões muito interessante. Tem muitas coisas que ele analisa no funcionamento das religiões que é bastante pertinente. Então, quando esse elã evolutivo, elã divino, irrompe no mundo através de um profeta, de um Cristo, de uma Joana d'Arc, de um Francisco de Assis, de um Buda, né? Então, há uma renovação, há um impulso evolutivo. O Henri Bergson era evolucionista. Há um impulso evolutivo, né? Mas depois, aquelas ideias, aquele exemplo, aquela beleza, né, de radiação espiritual daquela personalidade, aquilo vai se cristalizando, vai se solidificando, vai perdendo a sua beleza, a sua criatividade, a sua espontaneidade, através da hierarquização, da burocratização, da institucionalização. Ou seja, Jesus não fundou o cristianismo, Buda não fundou o budismo, né? Confúcio não fundou o confucionismo. As religiões se criam a partir de ideias que vieram transformar o mundo, mas ao se apropriar dessas ideias, elas perdem o seu viço original, a sua beleza original, a sua identidade mais profunda. É isso que nos diz o Henri Bergson. E eu acho muito interessante e muito plausível essa hipótese, que é uma das possíveis abordagens para a gente entender essa traição das religiões aos próprios valores que elas pregam, né? Mas existe uma outra coisa que eu estava pensando aqui, é uma coisa que é objeto de muitas meditações da minha parte, que é o seguinte, vejam, também a religião pode ser um lugar de esconderijo para aquelas pessoas que têm vícios profundos. E quantos abusadores, quantos opressores, quantos ditadores, quantos guerreiros, quantos inquisidores, né, em nome da religião. Aqueles que têm vícios profundos, mas que vestem a capa da religião para se ocultar, para mais facilmente poderem praticar os seus abusos, as suas opressões, sob o manto aparentemente virtuoso da religião, ou de ser um religioso, né? Então, é interessante se observar isso, porque o que há de quantidade de médiuns espíritas, de padres católicos, de pastores protestantes, de gurus de todas as tradições, que são abusadores, que são opressores, e recentemente tivemos tantas denúncias, né? A cada mês surge uma denúncia diferente de alguém e é uma verdadeira praga, inclusive, na Igreja Católica, né, que o Papa está tentando combater os abusos sexuais de criança, de adolescente, dentro da própria Igreja, realizado por religiosos, né? Então, vejam, o que significa isso? É que muitas vezes a religião é o lugar de esconderijo, é o lugar de disfarce para os abusos, né? Então é por isso que nós precisamos, nas religiões, deshierarquizar, desinstitucionalizar e, sobretudo, também acabar com o patriarcado, porque, em geral, todos esses abusos, essas opressões todas que eu estou enumerando aqui, em geral, 99% são realizados por homens, né? Porque os homens que exercem esse poder religioso. Recentemente estava assistindo um documentário sobre o Papa, que eu adoro, né, Francisco, eu gosto muito dele, e estava fazendo uma reunião entre vários líderes religiosos do planeta, só homens. Se tinha uma mulher, era muito. Então, de fato, também essa questão do poder se alia ao patriarcado. Então, nós precisamos desconstruir tudo isso e resgatar uma espiritualidade espontânea, deshierarquizada, igualitária, que recorra aos valores legítimos e profundos das próprias religiões. Um cristão tem que ser compassivo, tem que ser igualitário. Um budista, idem, e assim todas as outras religiões. Então, é preciso que nós nos apropriemos daquilo que é profundamente bom, elevado e nobre, e deixemos de lado toda essa estrutura, esse arcabouço opressor que tem feito das religiões o lugar
de muito sofrimento psíquico, de muita repressão também das pessoas, e que nós precisamos desfazer isso, sem nos desfazermos daquilo que é a essência que nos leva ao desprendimento, à bondade, à igualdade, à fraternidade, todos os grandes valores que podem nos inspirar para sermos pessoas melhores e fazermos um mundo melhor. Ficamos por aqui. Não se esqueçam que aqui embaixo está o link do artigo que eu escrevi sobre esse mesmo assunto no jornal GGN. Um grande abraço a todos e todas.